Louvado seja Deus, já estamos de volta com o programa Encontro com Deus, para o nosso terceiro bloco, o bloco de perguntas e respostas. Já temos algumas perguntas que chegaram nessa noite aqui, mas queremos convidar você que está em sua residência, que leu a Bíblia, ou está lendo a Bíblia e tem alguma dúvida essa noite, não fique encabulado não, viu? Liga aqui para a rádio, ajude-nos a fazer o programa, o bloco de perguntas e respostas. Então liga aí, 3339-3090, 3339-1422 e 98799-6121. E também tem o WhatsApp, se você não quiser ligar, tem o WhatsApp 99633-7673. Liga, passa mensagem, também tem o Facebook da CFPM, você também pode fazer sua pergunta bíblica lá pelo Face, nós irmãos estão aqui acompanhando e vai deixar aqui a sua pergunta aqui em nossa mesa para nós fazermos nosso pastoramento nessa noite. Então não perde essa oportunidade de você tirar a sua dúvida. Talvez seja até uma coisa que no seu ver seja uma coisa simples, mas é de muita eficácia e o intuito é justamente de tirar a sua dúvida. Liga aqui para a rádio e nós vamos fazer a pergunta do pastoramento nessa noite e tenho certeza que você vai ser edificado através da palavra do Senhor. Pastor Hamilton? Amém. Temos aqui na mesa 3 perguntas para o senhor. Graças certo? a Deus. Amém. E aí a primeira pergunta da noite é da nossa irmã Patrícia, aqui do portal Sudoeste. Nós estamos num período aí de muitas festas, pastor Hamilton. Sim. Muitas festas juninas, como se diz, né? Aí o pessoal tem muitas dúvidas aí sobre algumas coisas. E nossa irmã Patrícia aqui, ela tem uma dúvida justamente sobre a questão das comidas. Certo. E ela pergunta assim: é pecado o cristão comer as comidas que são feitas no período de São João? Bem, a isso nós pegamos o texto que o apóstolo Paulo escreve na primeira carta aos Coríntios, onde alguns irmãos estavam comendo carne sacrificada a ídolos. E aí Paulo instrui naquele momento que por causa da consciência do outro, que pode se ofender com isso, a gente venha se abster. E isso é a aplicação do amor que a gente tem em nosso coração. Então, como a gente vai equilibrar essa questão? Então, veja só, nós estamos vivendo em um período, na nossa, principalmente no Nordeste aqui, nas festas juninas e outras coisas mais. Se nesse período que se dá a colheita do milho e se faz pamonha, canjica, essas coisas, bendito seja Deus, porque o fruto que vem da terra provém do Senhor. Se isso é ofertado em sacrifício ao ídolo, e isso vem a causar escândalo ou trazer problemas de consciência, o aconselhável é não tocar. Mas se isso não tem nenhuma conotação com a idolatria, nem tampouco com a própria consciência ferida nossa ou do nosso irmão mais fraco, mais débil na fé, então a gente ora, porque Paulo diz na primeira carta, ou segunda carta a Timóteo, que tudo deve ser apresentado em oração a Deus para que Ele santifique e possamos experimentar conforme Deus nos concede da sua graça divina. Em termos práticos, para nossa irmã Patrícia, né? Então, assim, não é pecado se nós estamos comendo uma comida que não é sacrificada a ídolo e não está causando nenhum constrangimento nem a você, nem a seu irmão na fé. Então, você fica com a bênção do Senhor e agradece a Deus, porque é Deus que provê todo o alimento, todo o fruto da terra para o nosso bem-estar. É isso que, pela palavra de Deus, nós entendemos, né? Nós aplicamos isso conforme as instruções do apóstolo Paulo para a igreja do Senhor Jesus Cristo. Louvado seja Deus. Amém? Continuando aqui dentro do mesmo tema, nosso irmão Diogo, Sim. da SEB, ele faz a seguinte pergunta ao senhor: queria saber qual a relação que o crente deve ter com a cultura e qual a relação Bíblia e cultura. Vamos lá. Primeiro vamos definir o que é cultura, para que a gente possa realmente fazer a relação entre o crente e a Bíblia, né? Vou começar pela definição de cultura. Cultura são todo o costume e a prática de um determinado povo, nação ou etnia.
tudo que foi estabelecido por determinado povo, nação ou etnia, que faz parte da vivência daquele povo. Aí a gente pode pensar, para termos um exemplo prático, da vida do indígena, das tribos indígenas. Então, qual a cultura do índio? É viver na mata, viver em ocas, tem que caçar, tem o seu modo de ser, de se vestir, tudo isso é cultura. Agora vamos passar para a questão da Bíblia e a cultura. O que é estabelecido pela palavra de Deus para o povo do Senhor? Então a gente olhando para a nação de Israel, agora a gente pega Israel. Qual é a cultura de Israel? O que foi que Deus designou para Israel? Então Deus disse o seguinte, que aquele povo deveria apresentar-se diante a ele em 3 festas solenes anuais, apresentando sacrifícios. E que eles teriam um conjunto de regras e leis estabelecidos por Deus para que eles pudessem viver, conviver. Então, a cultura judaica teria que obedecer à palavra do Senhor. Aí eles teriam que plantar? Sim, porque Deus disse que eles teriam que comer do trabalho do seu rosto. Eles teriam que ofertar? Sim. Eles teriam festas para se alegrar? Também, porque é estabelecida para a nação de Israel festas em que eles se apresentariam diante do Senhor, celebrariam, agradeciam a Deus pela colheita, agradeciam a Deus pelo livramento que Deus deu da escravidão da terra do Egito, agradeciam a Deus nas festas de Lua Nova e guardariam o sábado. Então isso é a cultura do Senhor. E tinha o modo da comida deles também. No tempo da festa do tabernáculo, que era para lembrar a libertação deles da escravidão do Egito, a comida para ser comida era pão asmo e ervas amargas. E ofereceu os sacrifícios, e dos sacrifícios que eram comidos, parte deles eles saboreavam, comiam a carne assada e repartiam com os demais. Então tudo isso é cultura. O jeito deles louvarem, o jeito deles celebrarem, o Salmo 47, eu acredito, diz, batei palmas ao Senhor. Salmo 150 diz, louvai ao Senhor com adufes, com danças, com tamborins, com o que tivesse de instrumento naquela época, teriam que louvar a Deus daquela forma. Então tudo isso é cultura. Todo esse conjunto de coisas que Deus ordenou ao seu povo é cultura. Aí qual é o problema agora na nossa relação com a cultura? É que do mesmo jeito que o pecado ele maculou a natureza humana, também maculou a cultura. Então algumas nações, na sua cultura, macularam o jeito de ser, de viver, porque atrelaram a ela a idolatria, ligaram ela à idolatria, ligaram ela à imoralidade, ligaram ela a coisas que são abomináveis a Deus. Então, nesse ponto, é aí onde entra a questão do cristão não estar se envolvendo com a cultura presente no mundo, porque ela pode estar atrelada a estas coisas. E isso é abominável aos olhos de Deus. Então, se determinadas práticas de uma sociedade está ligada à idolatria, o crente não deve estar dentro, porque ofende a Deus. Se determinada prática está ligada à imoralidade, como homossexualismo, fornicação, prostituição, isso é abominável a Deus. Então nós nos abstemos disso, nos afastamos disso, não seguimos esse caminho, porque isso vai contra a natureza do próprio Deus e do povo que ele escolheu para ser o seu povo. Aquele povo que vai representá-lo sobre a terra e vai anunciá-lo às demais nações para que eles se arrependam dos seus pecados e voltem para si. Há uma grande dificuldade do povo de Deus compreender essas coisas, porque não existe para nós, hoje assim, alguém que possa delimitar a área de atuação nossa em relação ao que a sociedade pratica. Nós vamos ter que ter uma comunhão com Deus de tal maneira que possamos aplicar a palavra de Deus ao nosso coração e não nos deixarmos levar pela cultura presente no mundo para não ofendermos a Deus ou pecarmos contra Deus. Mas também precisamos analisar para que a gente possa assim, saber se relacionar com os demais crentes que existem no mundo e que eles estavam presentes em determinada cultura,
agora foram resgatados pelo Senhor, precisam ser ensinados por Deus em sua palavra para saber o que lhe é permitido na sua cultura e o que não lhe é permitido na sua cultura. Isso não é tão fácil de responder. Por exemplo, vamos supor que nós sabemos que a Escócia, os homens lá usam saias. Aí aqueles homens se convertem. E eles entendem que eles não ofendem a Deus por isso. E aí, nós aqui não usamos saias. E aí nós vamos dizer que eles estão condenados porque eles usam saia lá no país dele. E eles vão olhar para nós e também vão nos condenar porque a gente não está usando saia no nosso país. E isso é uma dificuldade, uma barreira que nós encontramos. E a gente precisa pedir assim, a iluminação do Santo Espírito de Deus para que o Senhor possa resolver esses impasses que a gente tem. Né? Mas cultura é isso. Cultura é um conjunto de práticas de determinado povo, etnia, nação, raça. E nós sabemos também que Deus nos concedeu uma cultura. Na Bíblia, Ele estabeleceu uma cultura para o seu povo. Sabemos que no Novo Testamento, mediante a graça, certas coisas do que foi estabelecido para Israel foram removidas, principalmente a questão cerimonial em si. Nós sabemos que existe isso também, mas nós sabemos também que precisamos receber de Deus orientação para não abraçarmos a cultura do mundo que está contaminada com o pecado, ofendendo a santidade de Deus. Então a gente precisa mesmo ter bastante comunhão com Deus para que Ele nos oriente e nos diga realmente o que nós devemos viver e o que nós devemos deixar de lado. Amém. Essa é a palavra que eu deixo para todos nós esta noite. Louvado seja Deus. E é interessante, pastor amigo, que eu estava aqui lembrando de 1 Coríntios 9, Sim. quando Paulo justamente fala que quando ele estava com os judeus, fez como judeus, Exato. com o fraco como os fracos, para ganhar essas pessoas para Cristo. Então assim, desde que a gente não deixe que o mundo influencie na nossa comunhão com Deus, Exato. aquilo que está de acordo, como o senhor falou, é a questão da cultura, né? Muitos missionários vão para a África e tem que se vestir com as vestimentas deles lá. Exato. Né? A alimentação que eles consomem, até vezes não tem outra alimentação naquela região, que eles possam consumir diferente daquelas que tem lá. Né? Mas que isso não venha também influenciar na questão nossa espiritual. É verdade. E aí a gente tem que buscar muito ao Senhor, ao que o Senhor dá-nos discernimento quanto a isso, né? Mas não deixarmos de perder a oportunidade de ganharmos essas pessoas para Cristo, devido às vezes por uma questão cultural. Exato. Não é isso? E precisamos também assim, levar em conta estas coisas, esta multiforme graça de Deus que se estabelece entre as nações, porque, como você mesmo falou, a questão dos africanos, eles são um povo alegres e humildes. Aí eles dançam, eles passam 1 hora, 2, 3 horas dançando diante da presença do Senhor. Cristãos convertidos a Deus. Talvez para o lado de cá isso fosse um absurdo, ou coisa parecida. Né? Alguns irmãos até se escandalizam porque em algumas igrejas bate palmas. Outros não querem nem colocar baterias para tocar dentro das suas igrejas, etc. Quem foi que determinou isso? Né? E o quanto isso ofende a Deus ou não? Aí são estas coisas que a gente precisa da graça de Deus para que Deus possa nos iluminar e responder aos nossos corações. Tudo seja feito para a honra e glória do Senhor, né? Exato. E eu faço até menção sobre isso também, que na carta de Paulo aos Colossenses, ele dá uma instrução lá, assim, a respeito até do próprio julgamento em relação a estas coisas, porque é dito pelo apóstolo Paulo aos Colossenses, deixa eu abrir aqui para que a gente possa acompanhar, carta de Paulo aos Colossenses, em alguma parte ele vai instruindo aos irmãos e ele diz assim, que ninguém vos julgue, né? Ninguém vos julgue por causa de comida e bebida. por causa de comida e bebida, festa de lua nova, os sábados, ele diz isso, né? E deixa eu ver se eu encontro isso.
ele fala sobre isso, sobre essa questão de ter conhecido a Cristo, o mistério que estava oculto. Onde ele diz que o que a gente faça, quer bebais, quer comais, ou qualquer outra coisa, fazer tudo para a glória de Deus. Isso a gente acha aqui, né? Isso a gente acha aqui, eu acho que pela internet também pode encontrar, né? Tem hora que a internet fica bem devagar. Mas o texto que diz é esse mesmo, o texto fala sobre isso. Né? Ninguém... Capítulo 2, a partir do versículo 16. Ninguém, pois, vos julgue por causa de comida e bebida, Isso. ou de festa, ou lua nova, ou sábados. Isso. Porque tudo isto tem sido sombra das coisas que haviam de vir, porém o corpo é de Cristo. Ninguém se faça árbitro contra vós outros, pretextando humildade e culto dos anjos baseado em visões, enfatuando sem motivo algum na sua mente carnal, e não retendo a cabeça do qual todo o corpo, suprido e bem vinculado por suas juntas e ligados, cresce o crescimento que procede de Deus. Louvado seja Deus. E aí por diante ele continua. Né? Ele continua sobre isso. Então ele exorta os irmãos a pensarem sobre isso. Uma vez que Cristo nos alcançou, nos iluminou, nos libertou, a gente possa saber lidar com essas questões e que ao longo do nosso crescimento nós vamos nos purificando das nossas obras, daquilo que ofende a Deus, presente na nossa cultura, no que a gente vivencia como povo, como paraibano, como brasileiro, como nordestino e etc e tal, e possamos nos apegar àquilo que realmente tem uma consciência pura e limpa diante de Deus, e que não ofende, nem tampouco macula o nome do Senhor sobre a nossa vida. Então, isso precisa ser pensado por nós, né? Para que a gente não venha a dizer o que a Bíblia não diz, Isso. né? Ou a colocar certo o que a Bíblia não diz que é certo, ou colocar como errado aquilo que a Bíblia diz que não é errado. Nós precisamos realmente da graça do Senhor e do Espírito Santo nos iluminando para que a gente possa realmente andar conforme a vontade do Senhor. Louvado seja Deus. Amém. E eu creio que o próprio Espírito Santo ele vai colocar em nossos corações aquilo que é certo e o que é errado. Né, Exato. Quando algo não está de acordo com a vontade de Deus, o Espírito Santo vai nos revelar. Você que tem o Espírito Santo sabe. Vai saber Com que certeza aquilo não sabe. está condizente com o que a palavra diz, com o que Deus quer Exato. da sua vida. Exato. Então, Exato. você não tenha dúvida. Aquele que tem o Espírito Santo de Deus, ele vai ser orientado a fazer o que é certo. Até porque isso é obra do próprio Espírito. Isso. Cristo disse que Ele estaria em nós para nos conduzir a toda a verdade. Glória a Deus. Então, se nós temos o Espírito, Ele testifica com o nosso Espírito aquilo que é agradável a Deus, aquilo que não é agradável a Deus. Amém. Amém? Louvado seja Deus. Jamilton, estamos aqui às 22h24. Eu vou lhe fazer mais uma pergunta. Amém. Se não dá tempo de eu terminar aqui, mas acho que vai dar tempo. Sim. Nosso irmão Raimundo, ali do Jardim Paulistano, ele pede para você explicar aqui Eclesiastes, capítulo 8, versículos 11 e 12, que diz assim: visto como se não executa logo a sentença sobre a má obra, o coração dos filhos dos homens está inteiramente disposto a praticar o mal. Ainda que o pecador faça o mal 100 vezes e os dias se lhe prolonguem, eu sei com certeza que bem sucede aos que temem a Deus. Pode ler o verso 13 também, que é o complemento. Mas o perverso não irá bem, nem prolongará os seus dias. Será como a sombra, visto que não teme diante de Deus. Amém. Esses versos, irmão Raimundo, esses versos, irmão Raimundo, trata-se de uma realidade presente no mundo, hoje também, e como também na época de Salomão, que é a questão do seguinte: homens maus que praticam os seus atos perversos, eles continuam a sua vida
não recebe de imediato a justiça ou o juízo pelos seus atos malignos. É como alguém que pratica corrupção e não é julgado, alguém que rouba e não é julgado, alguém que fica oprimindo os outros e comercializando coisas falsas e outras coisas mais e não é pego, não é preso, não é condenado. Então, o que ele está dizendo é que ele viu perversos se prolongar os seus dias sobre a terra e não receberem nenhum mal, nenhuma condenação com isso. Todavia, ele tem certeza de que aquele que teme a Deus receberá a recompensa de Deus, presente neste mundo ou no mundo por vir. E ele sabe que o perverso receberá o seu devido juízo da parte de Deus. Porque Deus, ele não inocente o culpado. Deus, ele vai dar a devida paga. E se ele não acertar a conta com o perverso aqui neste mundo, mas ele vai acertar no dia do juízo final, condenando essa pessoa ao fogo eterno, né? Recebendo o devido juízo e o tormento pelos séculos dos séculos sem fim. Amém. Então, é isso que o texto está tratando aqui. Ele vê, tá bom, que não se executa logo a sentença contra aquele que pratica o mal. Ele ainda desfruta de dias longos sobre a terra e até se regozija. E a gente percebe que isso é real no mundo de hoje também. Há pessoas perversas que oprimem, há patrões que extorcem realmente os seus funcionários e que enriquecem ao custo do trabalho alheio e oprimem estas pessoas e até tratam como pessoas escravas para enriquecer e ter lucro e vivem bem até perto da morte. Talvez até só no finalzinho da vida venham a adoecer de uma doença mortal e morrem. Mas Deus, ele não deixará impune nenhum transgressor. Todos os ímpios serão apresentados diante de Deus e Deus julgará com a sua reta justiça. Tá? Então, é isso que ele diz no verso 3. O perverso não irá bem, nem prolongará os seus dias, será como a sombra, visto que não teme diante de Deus. Deus julgará todo ser humano sobre a face da terra. E bendito seja o Senhor por isso, porque esta é a nossa esperança, de que realmente Deus não deixe impune nenhum dos pecados que o ser humano comete nesta vida. Amém. Louvado seja Deus. Vamos chamar nosso irmão Claudemir para estar orando aqui pelos pedidos. Amém. Chegar na mesa nesse momento. Louvado Nossa seja moçada Deus. da SEB aqui do Presidente Médici, ela pede oração pela saúde e pela família. Está com muita dor no ombro. Também João da Lenha aqui do Pedregal, ele pede oração pela vida da sua mãe, nossa irmã Sebastiana. Nossa irmã Dora do Estreito, ela pede oração por sua vida e família. Manda a paz do Senhor para todos os ouvintes da Rádio Lagar FM. Está na escuta do programa nessa noite, a Avani Soares, está trabalhando. Nossa irmã Poliana, pastor, Poliana de Jasco, louvado seja Deus. Ela manda que Deus abençoe cada vez mais esse programa e a vida de vocês que ministram essa palavra. Louvado seja Deus. E também está na escuta do programa Sheila, pelo Facebook, né, irmão? Sheila Cristina. Muito bem. Ela está lá nesse momento. Graças lhe damos ao Senhor Amém. por tudo que já ouvimos nessa noite, Senhor. Tua palavra possa encontrar lugar em nossos corações. Tira toda a dureza de coração, Senhor. Amém. Tua palavra possa trazer as mudanças necessárias a cada um, Senhor. Em nome de Jesus. Pois dependemos unicamente de Ti. Nós não podemos mudar ninguém, Pai. mudar nada, nem nós mesmos. Se não for a Tua graça, a Tua misericórdia. Verdade. O Teu Espírito Santo a nos convencer dos nossos Aleluia. pecados, da Tua justiça e do Teu juízo. Verdade. Ó Deus, faça a transformação necessária em cada um, Senhor. O Senhor sabe a necessidade de cada um. O Senhor contempla do alto dos céus todos os homens, Senhor. O Senhor conhece o coração de cada um deles. O Senhor que forma o coração de cada um deles. O Senhor tenha misericórdia. O Senhor possa visitar, Senhor, a vida da irmã Dora nessa noite, não no sítio estreito, Senhor. Pai. Ó Senhor, que o Senhor possa abençoar a sua vida, a sua família, a sua vida espiritual, meu Senhor. Em nome de Jesus. Te apresento a vida do irmão Jânio da Lenha, Senhor, do Pedregal, que sempre liga para nós. Que o Senhor possa abençoar a
senhora Sebastiana, Senhor, Amém. a sua mãe, que o Senhor possa abençoar a sua saúde, restaurar todas as coisas, meu Deus. Abençoe a vida de Sandra, da ANSEF também, lá do Presidente Médici, Senhor. Sim, meu Deus. Senhor, abençoe a sua família, opere por salvação, ó Deus, na sua saúde, a sua dor no ombro, que o Senhor possa ser compassivo e misericordioso, possa sarar, Senhor, toda dor, livrá-la ela de todo mal, Senhor. A irmã Cristina do Mutirão, que nos acaba de ligar também, Senhor, pede oração pela sua vida. O Senhor conhece cada pedido, cada situação, Senhor. O Senhor é um Deus longânimo, paciente, misericordioso, gracioso, Senhor. A tua graça tem nos alcançado. Verdade. Todos aqueles que estão nos ouvindo, que não conseguiram nos ligar nessa noite, nos hospitais, nos presídios, nos bairros mais distantes da nossa cidade, onde essa rádio alcança, Senhor, que o Senhor possa curar, transformar, libertar, Senhor, salvar, Senhor. Uma alma vale mais que o mundo inteiro. E o nosso objetivo aqui é pregar o Evangelho, para que almas, Senhor, se convertam a Ti e te reconheça como o único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo a quem enviaste, pois essa é a vida eterna. E, Senhor, é no nome de Jesus, o Teu Filho, que nós te oramos e te agradecemos, Senhor. Amém. Louvado seja Deus. Intervalo, prefixo da rádio, louvor, e daqui a pouco nós voltamos.